Grandioso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para te louvar e agradecer o Seu nome. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu, com vida e com saúde. E agora, Senhor Deus, estamos aqui para ouvir a Tua voz. E que o Senhor venha falando no nosso coração nesta noite, Senhor, ajudando nós a compreender a mensagem que aqui vai passar. E que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, diferente como entramos do Pai. Que Teu Santo Espírito possa estar conosco nesta noite, Senhor. Ajudando nós a ser diferentes como nós estamos. Senhor Jesus, ajuda nós a estar preparados para um dia que o Senhor voltar. E que o Senhor voltar, nós possa estar preparados para o encontro contigo. E morar na eternidade contigo, Senhor. Esteja conosco no restante do culto. E que o Senhor dá o entendimento para nós compreender tudo aquilo que nós ouvimos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, é um prazer a gente estar sempre falando da palavra de Deus. E para quem vem na frente para falar da palavra de Deus é um privilégio. E sempre, quando a gente está preparando, eu acho que cada pregador pede para Deus aquilo que precisa falar para que o Espírito Santo fale através de nós. E nós temos sentido que Deus realmente tem falado para nós, talvez um verso, talvez alguma coisa importante em cada culto a gente está levando para a gente poder se habituar, ou que a gente aprendeu, ou que a gente já sabia e renovou então o conhecimento. Então assim, irmãos, eu acredito assim que aqui na igreja, todos nós conhecemos várias coisas, histórias, então nós conhecemos várias coisas já. Por que a gente então precisa estar na igreja, precisa estar renovando aí o conhecimento ou aprendendo algumas coisas novas? Porque a nossa vivência, ela aqui no mundo é incerta, e a gente não quer ficar aqui nesse mundo, não. E para a gente ir para o céu, a gente precisa saber exatamente alguns detalhes que ainda falta, de repente, do que agrada mais ainda a Jesus. Eu fazer mais parecido com Jesus. E tem um hino que fala da sonete, né, que é mais semelhante a Jesus. É um hino bem antigo, mas ela assim, que nós, cada dia que nós vivemos, nós temos que ser mais semelhantes a Jesus. Senão, nós não vamos ser parecidos com Jesus, fazendo as obras de Jesus. Como que nós podemos estar aqui representando a Jesus? Nós somos chamados de cristãos porque nós representamos a Cristo, né? Então, irmãos, olha, tem uma coisa muito importante que nós estudamos e isso é a graça. A graça de Deus, o próprio hino que nós cantamos falou assim que a graça de Deus é o poder dele para nós vencermos a cada instante. É o poder de Deus para nós vencermos o pecado, para nós vencermos algum vício, para nós vencermos alguma batalha difícil para nós. Então assim, Deus ele está disponibilizando para nós um poder especial chamado graça. Por que é a graça? Porque Deus ele já fez tudo que foi possível para que nós estivéssemos salvos a cada dia. E aí aquele mesmo conhecimento que nós já temos, que cada dia nós fazemos as coisas corretas para agradar a Deus, porque nós estamos salvos, né? Não mais para ser salvos. Cristo já salvou e eu já aceitei. Irmão, vocês já viram falar também daquelas pessoas que pregam o seguinte: no tempo antigo, lá para os antediluvianos, os antediluvianos, e também para as pessoas que viveram lá em Sodoma e Gomorra, parece que naquele tempo Deus era diferente. Já viram falar? Parece que naquele tempo Deus ele chegava e fazia um juízo contra a cidade, contra aquelas pessoas, sem dar um tempo de graça para eles. Será que eles têm razão? Pensa bem. Vocês acham que os antediluvianos não tiveram nenhuma oportunidade? Tiveram por quê? Porque Noé estava pregando para eles. Mas era uma coisa difícil de acreditar. Por que era difícil de acreditar? Porque nunca havia chovido. E aí eles então estavam acostumados com outra maneira de se regar a terra, que era por vale. Deus mandava e regava a terra durante todo aquele tempo. Agora Noé estava fazendo uma arca, num lugar especial para se salvar de toda aquela enchente que Jesus falou que ia acontecer, que Deus falou. E Noé
obediente a Deus, pregou durante 120 anos. 120 anos foi bastante tempo, né? E as pessoas tiveram oportunidade todo dia. Mas o que as pessoas faziam? Elas olhavam para Noé e falavam assim: Noé, você está meio fora da casinha. Porque, na verdade, o que é essa chuva que se fala tanto? Mas era algo que eles não conheciam. Depois, passado o tempo de Noé, que ele pregou, quando chegou o tempo exato, Noé entrou na arca. Os animais nem se sabia por que estavam vindos, porque estavam obedecendo a Deus também. Os animais que eram irracionais, obedecendo a Deus, entrar na arca. E as pessoas estavam zombando. Mas aquele era o tempo da graça para eles. Aquele era o tempo da misericórdia de Deus. Aquele era o tempo de se prepararem, sabe? Então, assim, a graça de Deus era dada a todo tempo. Depois, quando chegou o tempo de Sodoma e Gomorra, eram cidades que foram se pervertendo com a maldade. E muitas pessoas, e eles sabiam das coisas de Deus, mas eles zombavam também. E passou-se muito tempo, passou muitos anos. E aí eles não se entregaram a Deus, mas se entregaram aos prazeres do mundo, às coisas do mundo. E aí chegou um tempo em que Deus então teve que destruir aquelas cidades. Mas foi dado também o tempo da graça. Hoje, irmãos, a gente percebe assim que as pessoas muitas vezes estão brincando com a graça de Deus, com as oportunidades. Porque a graça de Deus nada mais é do que uma oportunidade todo dia de você renovar uma vontade de estar no céu. Né? E se você não renovar uma vontade de estar no céu e ficar satisfeito com as coisas que tem no mundo, o que acontece? Você deixa de aceitar a graça. E essa graça, hoje ela está disponível, mas vai chegar o tempo do juízo. Né? A graça de Deus ela é amor, é misericórdia, é oportunidade. E o juízo de Deus ele é correto, corretíssimo. Quando a pessoa ela fica com medo do juízo de Deus, talvez ela passe as coisas por medo. Mas Deus ele quer que você passe por amor. Porque Deus ele é juiz, mas ele não erra. Não é igual um juiz terreno que de repente alguém chega lá e dá um dinheiro para ele e o culpado vira inocente e o inocente vira culpado. Né? Graças a Deus que Deus é, graças que nós temos um juiz perfeito que nos julga. Agora, irmãos, nós vamos ver aqui, hoje eu vi alguém falando o seguinte, eu achei interessante e totalmente errado, logicamente. Quando fala que existem 3 céus, até o 3º céu, né? Nós estamos aqui e nós vemos um céu. Depois no espaço você vê um outro céu. Depois tem um outro céu, onde é a morada de Deus. A gente não sabe, a gente sabe que é assim. Mas a pessoa que estava comentando falou o seguinte: o primeiro céu que se fala é aqui. Eu nunca vi isso, um céu parecido com aqui. O segundo céu é um pouquinho melhor do que aqui, eu não sei, eu não soube explicar. E daí chega lá no 3º céu. Então, assim, as pessoas estão pregando algo que as pessoas estão sendo enganadas, né? Ou em outros tipos de pregações fala-se o seguinte: agora não precisa se preocupar, vai chegar ainda o tempo da graça. Você já ouviu falar também nisso? Ainda vai chegar, Deus vai dar uma oportunidade ainda. Mas a oportunidade é agora, a gente sabe. Então, a gente falando em graça, que é o nosso tema de hoje, do nosso estudo, nós vamos ver alguns versos que falam sobre a graça. E eu estava separando os hinos que a gente ia cantar, e tem muitos hinos que falam da graça de Deus. Tem um hino que fala, acho que é o 120 de Linar, que fala graça. Graça, graça, graça de Deus é perfeito, amor, assim. Depois tem o 192 que fala, conforme a tua infinita graça, que a gente conhece também. Então, assim, a infinita graça de Deus, por que é infinita? Não tem fim. Deus sempre usou de graça com as pessoas. Antes de Jesus vir e morrer, já existia a graça. Deus já existia. Deus sempre foi um Deus que sempre deu a oportunidade para todos. Lá para Adão e Eva já foi dada a graça de Jesus, a graça de Deus. Então nós vemos assim que a graça é um tempo de se aproveitar e se achegar a Deus, que é o único que dá essa graça verdadeira. Irmãos, vamos ler nossa Bíblia agora, vamos abrir. Eu pensei em 2 coisas, até ia propor para vocês. Eu ia propor de a gente reunir nos 2 grupos, para a gente dialogar e vir aqui alguém falar, que a gente fazia já antes. Mas também a gente responder e entendendo a situação. O que vocês
gostariam? Posso tocar o barco aqui? A gente vai ler os versos? Ok? Então tá bom. Aqui tem uma pergunta e a resposta está lá em 1 Tessalonicenses. Então, você pode encontrar. 1 Tessalonicenses 4, 7. 14. A lição 14. Aí tem também a resposta, você pode ir respondendo lá. Posso ler? Para qual propósito Deus chama cada um de nós? Qual que é o propósito? Pode ler. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Deus nos chamou para uma vida santa. A palavra, tem alguém que é santo? Tem alguém de nós que é santo? Segundo a palavra entendida pelo mundo, santo é aquele que não pratica nada de errado. Mas santo para Deus é alguém que está buscando um caminho de santidade. E esse caminho de santidade, ele é justificado não pelos nossos atos, é justificado por Jesus. Que bom, né, irmão, saber disso? Porque se fosse por nós, como que a gente ia poder justificar? Olha, a gente fica assim, eu fiz isso por causa daquilo, aquilo. Não é esse tipo de justificação. A justificação de Jesus é assim: Jesus fez tudo perfeito e trocou por tudo aquilo que a gente fez de errado. Pronto. Então, se eu chego a Jesus e confio a minha vida totalmente nele, eu estou sendo justificado por Jesus. Amém. Que bom, né? Então, não é para uma vida de maldade, para impureza que a gente foi feito, não. Tá? Como que você vai responder aí? Tá fácil, né? Fomos escolhidos para o caminho de santificação. A segunda pergunta, a resposta está lá em João 17, verso 17. Como que nós podemos desenvolver a santificação? Como que nós fazemos? Qual que é a atitude para se desenvolver santificação? João 17, verso 17. Pode ler na tela também, se você quiser achar lá, lê na tela. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, assim, a verdade de Deus está contida na palavra de Deus. A gente já está, assim, já soube muito assim, que a palavra de Deus ela é usada para muitas coisas, até mesmo para pregar a mentira. Porque você pode abrir a palavra da verdade e você pode contextualizar ela diferente do que ela está dizendo. Você pode ler uma história e aplicar de uma forma totalmente inversa daquilo que ela está. Mas a palavra de Deus é assim. Como a gente estuda a palavra de Deus? Um pouco aqui, um pouco ali. Comparando, né? Para a gente ver se realmente as coisas são de fato assim. Assim que nós vamos ler a palavra de Deus, né? Então, nós temos que estudar a palavra de Deus para sermos santificados, para a nossa santificação. Né? Conhecendo cada vez mais qual é a vontade de Deus. A pergunta 3, a resposta está lá em 1 Timóteo 4,13. Qual que é o nosso dever pessoal em relação ao estudo da Bíblia? Dever pessoal é assim, é particular. Cada pessoa vai ser salva com aquela escolha que ela fizer na sua vida. E se agora essa pergunta diz assim, na vida pessoal, qual que é, né, o que eu devo estar fazendo? Até a minha chegada, aplica-te a leitura e a exortação e o ensino. Então, Jesus diz assim, até a minha chegada. Enquanto eu não voltar, você vai aplicar-se em estudar a palavra, pregar, né, a palavra. Para quê? Para ser salvo, para estar pronto e para ajudar outras pessoas a se salvar. O nosso objetivo aqui na Terra é esse. Nós não temos um objetivo assim, eu quero viver aqui e eu quero ter as coisas que o mundo me oferecer, eu quero ter uma boa casa, quero ter o carro do ano, quero ter isso, aquilo, quero me formar e tal. E para mim está bom, não precisa mais nada. Será que tem alguém que pensa assim? É possível, né? Porque existem umas pessoas que não estão talvez pensando, falando assim, mas a atitude dela mostra que é isso que ela tem de melhor. E não olha para aquilo que Deus está oferecendo de melhor. Então a gente tem que olhar sempre para Deus para que Ele possa nos auxiliar e entender as suas palavras. A Bíblia, quantas vezes nós lemos? A gente pode ler quantas vezes nós quisermos no dia, mas no momento mais propício que nós lemos a Bíblia é quando nós acordamos e temos que sair com um pensamento melhor do que qualquer pessoa sairia. Onde que está a nossa fonte? É estudar a palavra de Deus, para que nós possamos sair com a mente direcionada por Deus para ser um dia melhor, né? A pergunta 4, na verdade é assim,
é uma pergunta que você precisa responder lendo Josué 1, verso 8. Mas ela é uma pergunta assim, que eu achei interessante. Fala assim: as pessoas que já receberam estudos bíblicos e com isso aceitaram a verdade e foram batizadas, já podem parar de estudar a Bíblia? A gente sabe que não, né? Mas qual que é o interesse da pergunta aqui? Qual que a gente pode aprender aqui com ela aqui? Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Então, assim, não basta eu decidir que agora eu vou seguir a Cristo, daí eu me batizei. Aí, beleza, agora abandono minha Bíblia lá, que agora eu estou batizado, já estou na vida verdadeira e não preciso, e já sei as coisas. Ou eu acho que já sei tudo. Mas ninguém sabe todas as coisas. Cada dia você consegue entender algo mais do que Deus está querendo falar, né? E as coisas que Deus falou lá no passado aconteceram e vai acontecer de novo, são coisas que se repetem, né? São coisas que se repetem. Então a gente pode estudar para a gente se preparar para poder encarar a situação que está à nossa frente, que está por vir. Então, vimos aí que nós devemos continuar nos aperfeiçoando estudando a palavra de Deus. Pergunta 5, a resposta está em Salmo 5, verso 3. Qual é o melhor momento para que temos nossa comunhão pessoal com Deus? De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração, que fico esperando. Tem um hino que eu lembrei agora que fala assim: de manhã bem cedo busco de Jesus a direção. E é isso. Se você não busca a direção de Deus, você não pede para Deus a orientação através da sua palavra, como você vai buscar uma direção correta, né? Às vezes você pode achar que está fazendo tudo do jeito correto e muitas vezes está indo para a direção totalmente oposta, né? Então, devemos sempre pedir para Deus qual é a melhor direção. Como que nós poderíamos definir graça? E é uma participação um pouquinho da igreja. Definir a graça de Jesus. Tem como definir? É algo precioso, é algo grandioso, é algo para todo mundo. O que mais que a graça ela pode ser ou pode não ser? A letra de um hino de Bíblia diz assim, que a graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença, mas a graça... Viu quantos hinos que tem, né? Eu lembrei vários hinos também, agora me lembrou. Assim, a graça de Deus é tão constante que a pessoa que se perder é porque ela não olhou para um lado tão grande. Deus é grande, a gente canta com as crianças, Deus é grande, grande, grande. Tá. O que é a grandeza de Deus? A grandeza de Deus é assim: Deus é amor num profundo assim que a gente não consegue entender tudo que é o amor de Deus. E a graça está contida no meio do amor, né? E a misericórdia está contida no meio do amor. Quando a gente fala assim que tem várias coisas que são importantes, que o apóstolo Paulo fala lá, e o amor é o maior de todos, é porque o amor ele contém todos esses itens importantes, e o perdão também está na graça, né? Por isso que a cruz é importante para a graça de Jesus ser entendida, e aceitar a cruz é um passo enorme em direção à graça. É tudo aquilo que nós precisamos fazer, é ir em direção a Jesus, como Ele veio em nossa direção. Corresponder, sabe? Quando fala voltar ao primeiro amor, é você aceitar a graça agora. Tem uma pergunta também que a gente vai responder. Lá está Deuteronômio 6, 6 e 7. Além da devoção pessoal, qual um outro hábito que o cristão deve desenvolver? A gente sabe que o cristão tem que aprender diversas coisas para agradar a Deus. Mas o que a gente deve fazer? Além de uma decisão, devoção pessoal. Essas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, tem como, não é só aquela devoção pessoal, mas eu tenho que colocar na minha mente, no meu coração, as coisas que Deus quer, e eu posso andar o dia todo com tudo isso, fazendo isso.
né? Às vezes a gente acha assim que tem algumas pessoas que são impertinentes, né? Algumas pessoas chegam para você e querem te falar uma coisa para você mudar, e às vezes você não está querendo ouvir, mas a pessoa está ali falando, está ali falando. Quando eu falo assim que nós temos que falar todo o tempo, falar aos filhos, enquanto andamos tudo, não é para você ser essa pessoa chata, não. Sabe como que fala quando está andando, quando está falando aos filhos e tudo? O maior jeito de falar é o exemplo. Se o teu filho te vê que você foi num lugar, as pessoas se enganaram lá com um troco, te deram dinheiro a mais, e aí você chegou lá, teu filho estava do teu lado, e você chega lá e fala assim, olha, você se enganou com o troco, você deu a mais. Qual que é a lição que você está dando para o teu filho? A pessoa que está do teu lado, até para aquele atendente. Ser honesto. Ser honesto. Quando você vê uma pessoa em dificuldade, caída, você procurar ir lá ver o que aconteceu. As pessoas vão olhar assim, poxa, ninguém para ver isso daí. Agora, um dia estava... a gente não sabe o que a pessoa está passando. Eu já parei 2 vezes para atender uma pessoa caída, não sabia o que estava acontecendo, e os 2 eram bêbados. Mas eu fiz a minha parte. Um senhor, eu estava dando entrega para o Juninho, ali com o carro dele, e eu estava indo, e aquele senhor estava caído, pertinho da rua, assim, com a perna onde passava os carros. E estava no sol lá, aí eu peguei, parei o carro lá, meio que em cima da calçada, e vinha atender ele. Daí eu notei que ele estava doido. Daí eu perguntei se ele tinha uma água, peguei uma água, dei para ele, levei ele até uma sombra, vi que ele estava doido, eu falei assim, faz o seguinte, bebe essa água, fica aqui nessa sombra aqui, depois quando você estiver melhor, vai para tua casa. E aí eu fiz isso, eu vi que a pessoa que vendeu a bebida para ele lá, já conhecia. Ele saiu lá, olhou assim, deu uma risadinha e botou para dentro. Mas assim, o que é o nosso dever, né? De cada um de nós? É ver o que eu posso atender, para as pessoas olharem que eu estou fazendo uma obra que não é todo mundo que faz, mas se essa obra está sendo feita é porque alguma coisa mudou naquela pessoa que está fazendo. E aí quando a pessoa chegar e perguntar, você tem a oportunidade de falar assim, olha, eu sirvo a Jesus fazia isso e eu também estou fazendo, né? E é uma realidade, você está fazendo mais semelhante a Jesus. Vamos ver agora uma outra pergunta que fala aqui, a 7ª pergunta fala, quem assumiu o compromisso de desenvolver a fé do jovem pastor Timóteo? Tem como a gente fazer um compromisso para auxiliar as pessoas? Vamos ver aqui, 2 Timóteo 1, verso 5. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó, Loide, e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Olha só, eu achei interessante esse verso. Ali, claro, foi Paulo, né, que ajudou ele, mas ele fez referências. A referência ele falou da tua avó, né? Eu sei que eles foram firmes, você está sendo firmes igual você aprendeu. Eu imagino que seja isso. Né? Que ele veio de uma família que já estava fazendo algo e agora Paulo estava elogiando ele por aquilo que ele estava sendo, ajudando ele a ser um jovem pastor dedicado e continuar naquele caminho. Não é bom quando a gente consegue auxiliar as pessoas? A gente tem muita oportunidade, sabe? Assim, quando a gente é líder da igreja, a gente como os pastores falam, a gente é pastor da unidade, a gente começa a familiarizar, a gente sente bem estar junto, a gente quer ajudar o máximo que pode para aquela pessoa seguir o caminho sem desistir. É tão gostoso. Ontem a gente estava lá no pôr do sol, lá, é muito gostoso, sabe? Não importa a distância, a gente ficava com medo da chuva, que deu um ventão e tal, mas deu tudo certo e foi uma bênção, sabe? Então assim, é gostoso demais você poder ajudar o seu irmão a dar os passos e depois poder parabenizar. É muito interessante isso aqui, de parabenizar a pessoa que está ali podendo ajudar a outra a seguir no caminho, né? Aquela que acertou, né? Desenvolver a fé. A 8 fala assim, olha, Hebreus 10, 25, nós vamos ler, fala que tem um conselho importante que Hebreus está dando para nós aqui. Qual que é esse conselho? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes
menos possamos abrir manifestações, e tanto mais pronto deles, que o dia se aproxima. Então assim, não é para a gente deixar de vir na igreja, como fazem alguns, o verso fala, né? Então que nós sejamos constantes em estar buscando aprender. Imagina só, quando você sai, eu moro longe dos meus pais, né? Da minha família lá. Quando eu saio daqui para viajar, eu aviso que estou indo porque é normal, eu aviso. É lógico, eles vão orar por mim, vão falar para mim, venha em segurança, se cuide, não é isso as recomendações? Daí eu vou sair aqui para a minha viagem, vou indo, lá no meio do caminho ele pega na internet e fala assim, já estou em tal lugar, né? E vai indo assim. E aí, quando eu chego lá, é tão gostoso, né? Quando a gente vem na igreja, irmãos, é a mesma coisa. Porque você fala com Deus, você pede auxílio de Deus, a semana toda Deus te ajuda, Ele fala com você fala com Deus, é um privilégio. Quando você chega na casa de Deus, o que vocês imaginam que Deus sente? Ele fica muito feliz, porque você é um filho dele. Sabe que muitas vezes a gente não vem na igreja ou acha que não é tão interessante, a gente está dizendo assim, Senhor, eu gosto do Senhor, mas não gosto da tua casa não. Que feio, né? Como que eu falaria isso para minha mãe e para o meu pai? Né? Olha, eu gosto muito de vocês, mas daqui uns 5 anos talvez eu morri. Puxa vida, né? Devemos ser constantes na casa do Senhor. É tão bom, né? Pergunta 9, Salmo 122, verso 1. Qual deve ser a nossa atitude ao participarmos do culto na igreja? Alegre como ministério, vamos à casa do Senhor. Amém. Alegres, né? Estar alegres. Poder ver os irmãos, poder ver que tem mais pessoas interessadas em fazer exatamente como Deus quer e poder ajudar uns aos outros, poder ouvir a palavra de Deus. Por mais que o pregador seja simples, sempre quando alguém vem e lê uma passagem bíblica aqui na frente, se você analisar o que Deus falou para você, talvez você não vai mais olhar, talvez, uma pessoa que às vezes vem pela primeira vez, tal, falar e não desenvolve bem a conversação, a pregação, mas Deus vai usar ele em algum momento para que você possa aprender alguma coisa. A experiência própria, né? A gente já sabe disso, a gente vem na igreja e a gente pode aprender sempre, porque o nosso instrutor principal talvez não seja o pregador, e nem deve ser. As pessoas que vêm aqui pregar é ferramenta, e Deus usa quando a gente se dedica, quando a gente prepara, quando a gente está com vontade de passar uma mensagem, que não é uma mensagem que eu vou falar assim, vocês estão precisando, eu não estou. Longe disso. Quando nós preparamos uma mensagem, o primeiro a olhar e moldar um pouco do caráter já, com um preparo da mensagem já, é o pregador. Né? Então aí a gente vem aqui, distribui a mensagem e todos nós saímos crescendo na graça de Jesus e cooperando para que outros também possam entender e aceitar essa maravilhosa graça. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém? Vamos orar. Querido bom Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por Jesus, pela cruz, pela graça, pela misericórdia, por todas as oportunidades que o Senhor já deu a cada um individualmente, que nós possamos a cada dia aproveitar dessa oportunidade, como o Senhor fala que está batendo no nosso coração, nas portas do nosso coração, e nós devemos abrir para que a Tua graça possa nos encontrar e nos salvar. Amém. Esteja abençoado que a cada dia, Senhor, nós possamos estar buscando a Tua face, para que não venhamos a ficar sem saber qual é a Sua vontade para nós, e que a cada dia nós possamos fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que vai exercer uma influência muito grande na nossa salvação por Jesus, e também que nós possamos ser uma influência de graça para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. De graça recebemos, de graça devemos dar também essa mensagem. Amém. Esteja abençoando que cada um de nós possamos estar em Suas mãos nessa semana, fazendo, Senhor, que a vivência com o Senhor possa refletir para as pessoas com quem nós encontrarmos. Amém. Esteja abençoando cada um de nós, nossos familiares, e os irmãos todos possam estar na comunhão e na paz de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém.